continuando o filme, tem a cena da... acho que é Kira que eles falam. Acusando o Ken de não querer saber dela, que não consegue pensar em opções que não sejam sobre ele e tal. Ele tá pensando na vida dele, né? E... cara, é muito difícil você fazer planos com uma criança que você não conhece, você não sabe como é que é ser pai, você não sabe como vai se sentir. Pra ela também, né? Que vai ser mãe. Aí tem aquela cena do que eles estavam meio brigados e estão lá numa festa, dançando e tal. Aquilo ali já tinham terminado, né? Que não aparece nos extras. O principal, depois daquela cena, quando eles vão conversar, que ele pede, né, que ela dê solução, ela também não tem uma solução para dar, a coisa não é fácil. O principal ali, gente, é que a gente falou nos outros filmes do medo, ou o receio. O que vai ser da minha vida, a ideia de ficar preso, né? Assim, o que é que eles pensem, eles não sabem como é que vai ser. Eles têm medo de como vai ser. E esse medo acaba perseverando. É o que permanece. O medo está sendo maior do que o sonho, do que a esperança, tá? Eles não estão naquela, vamos lá, vamos ver no que vai dar e tal. Estão no medo, não sei o que fazer, não sei como é que vai ser, não encontro uma solução também, porque em parte é como se eles quisessem prever o futuro, cara, e não tem como, né? Aí tá a questão do medo aí, o medo antecipatório também, antecipando coisas. Aí vem aquela cena que o time vai participar de um torneio, são convidados a passar no torneio, vencem lá o torneio, e na saída eles vão para uma festa. Aí é um pouco do medo do técnico, tá? Do que o técnico quer, do que o técnico receia, tá? Porque o time está ali, venceu o torneio, foram campeões, então eles têm a vitória. Aí eles ficam ainda dentro daquela lógica de ganhar, ser o suficiente, de aparência. Nós vencemos, não é isso que o senhor queria? E ele está preocupado com os homens que eles vão se tornar no futuro. Então parece que ele está sempre ali empatando, sempre ali dificultando, não tem problema, mas é a preocupação dele, dos homens que eles vão ser. E eu acho também que é difícil para o técnico, ele tem que pegar no pé deles, até quando eles estão ganhando, o técnico está sendo difícil, eles estão cansados, então tem um momento ali que eles falam e botam e cobrem o rosto para poder dormir. Talvez o técnico esteja sendo muito duro com eles naquele momento ali, né? Que é um momento de comemoração, mas estão ali inventando moda, estão escondidos e tal, indo pra farra. É complicado, né, gente? Podiam arrumar um problema ali. Não é o que o técnico quer, que eles vençam e saem pegando mulher e tal. Está preocupado realmente com as condições, porque você sendo um craque, você fazendo e tal, por mais que você vença e pegue um monte de mulher e tal, se dá alguma coisa errada, você não tem condição de segurar depois. E tem tanto jogador aí como Garrincha, tantos outros que se afundaram, ganharam dinheiro, nem tanto, né, no passado, mas alguns que ganharam muito dinheiro e se afundam. Porque o cara está vivendo de ser craque, o cara não sabe o que fazer com a vida, não tem opção. Quando ele para de jogar, ele não sabe cuidar de si mesmo. E o técnico está procurando ali que eles se tornem vencedores na vida, não no esporte só, né? Aí finalmente chegam os relatórios que corroboram com essa questão do que não é o que ele queria. As notas estão baixas, não era o que ele queria e ele fecha o ginásio. Aí o Timo Cruz tem a atitude que ganha mais destaque ali de abandonar o time novamente, com receio ou temendo que tudo aquilo ali seja baboseira, porque ele achou que ia jogar e tal. Mas ele criou uma expectativa. As condições continuam. Não sei de onde o Timo Cruz tirou, que só porque ele voltou queria jogar. Ele voltou às condições básicas, voltou à condição do contrato. Se não tiver nota, ninguém joga. E ele temendo que aquilo ali tudo é um monte de baboseira, uma espécie de... É que ele julga o outro pela sua maneira de ver o mundo, né?
Então ele acha que o técnico está de baboseira, tá querendo controlar, porque é isso que ele conhece. E o técnico está se mantendo fiel às condições ali. Quando acontece o fechamento da escola, a diretora finalmente vai lá na sala dele para falar. Isso me lembra muito aquelas cenas do filme do Meu Nome é Rádio, que a diretora também com medo, como se o técnico está arrumando um problema. Como se cuidar dos jovens fosse arrumar problema, né? Como se o rádio não tivesse direito de ser cuidado, fosse alguma coisa inferior, né? E aqui, novamente, também, como se ele não pudesse cuidar do time, como se, sabe, a preocupação com os pais fosse mais importante, ou o telefone da diretora tocando fosse mais importante que o futuro dos atletas, sabe? Parece absurdo uma diretora não conseguir enxergar isso. Mas olha o tamanho do problema. A própria diretora não tem capacidade de pensar em se envolver. Precisou aquele técnico chegar lá para ela se deparar com isso, para então ela entender. E o técnico ironiza, né? A senhora descobriu onde é que fica a minha sala? Quer dizer, ela nunca foi lá, cara. Sabe? Ele vai lá para reclamar, não vai lá para levar apoio, para levar soluções, melhorias, mas vai lá para reclamar. Igual os pais. Ninguém quer ter trabalho. Gente, lamento informar. Tudo que vocês quiserem melhorar na vida, vocês vão ter trabalho. Por isso lida com as coisas. Lida é sinônimo de trabalho, tá, gente? Ou vocês lidam ou vocês fogem. Ou vocês são o time do Richmond Oils, ou vocês são aqueles dois caras que pegam e saem. No começo, quando ele fala quem mais não quiser, sai. Galera, vocês estão nesse lugar. Quem não quer ter trabalho aqui de enfrentar a vida e as situações, pega e sai. O canal é para quem quer. Não adianta, assim, eu quero visualização, gente, mas o meu intuito é ajudar que vocês possam se ajudar. Se vocês não querem, não faz sentido. Vocês estão vendo aqui, estão só dando audiência para mim. Estão gastando o tempo de vocês. E até tem muita gente que eu acho que vai sair mesmo, sabe? Tem muita gente, quando eu falo aqui que a parada é com vocês, vocês vão ter que uma hora matar no peito, a responsabilidade. Tem muita gente que pega e dá no pé, gente. A maioria das pessoas não quer ter trabalho. A maioria, infelizmente, gente, a maioria é exatamente igual aos pais daqueles alunos ali. E o filme mostra isso. O filme mostra isso, gente, não é à toa. Não é à toa. O Brasil, o país da corrupção. Cara, os políticos são uns e outros que saem do meio de nós, povo, para ir lá roubar. Eles não são ET. Somos nós. Quem está roubando não são os políticos, somos nós. Os políticos somos nós. Não é vaca, não é parede, são pessoas iguais a nós que vão lá com uma concepção. Eu conheço gente que entrou para a polícia e quer entrar para a polícia para se dar bem, para ter esquema. Ele não quer entrar na polícia para salvar ninguém, ele quer entrar para fazer esquema. Vocês têm noção do que é isso? É como se eu quisesse ser gari para espalhar lixo na rua. O cara quer ser polícia para se dar bem. Tem gente que vai ser político para se dar bem. Só que somos nós, cara. É igualzinho o traficante, o crime organizado, o jogo do bicho. É a mesma coisa. Eu vou dar meu jeito, eu vou fazer, eu quero que se dane todo mundo. Eu quero o meu. Eu conheço uma outra pessoa, que eu acho que eu já mencionei isso aqui, que passou num concurso que nunca ninguém olhou por ele. Ele passou num curso, em vez de chegar agora vai ser diferente, porque agora eu vou estar lá, agora comigo vai ser diferente. Não, ele chegou e falou, agora é que eu vou me dar bem. O cara queria ir para churrasco e comer geral. Então, assim, somos nós, cara. Não é nenhum ET que brota lá, não. Então, não importa se você apoia Lula ou Bolsonaro, ou nenhum dos dois, ou os dois. Somos nós. O Lula saiu do meio de nós, lá um metalúrgico, papapá. Ele não pousou numa nave. O Bolsonaro, com uma vida política mais extensa, foi militar, como tantos de nós fomos militares. Saiu dali e foi. O Sarney. Tudo bem que tem lá as teorias dos reptilianos, mas em princípio são todos humanos, mesmo os Illuminati. Tá, gente? São pessoas constituídas de pessoas. Mesmo que seja para fazer tráfico de influência,
Ou né, o Illuminati, vocês são pessoas, cara. O cara tem que nascer em algum lugar, foi pra creche, foi pra escola, tá? Não tem a responsabilidade instituída, uma responsabilidade, a confiança não estão instituídos. O que está instituído nessa instituição? Procedimento e resultado. Um procedimento que é para livrar a cara de todo mundo, professor, da diretora, todo mundo tava aquele professor que se manifesta contrário, logo um dos primeiros, que eu acho que ele é professor de inglês, que no nosso caso seria professor de português, né? Não quer ter trabalho, cara. O cara quer ganhar um dinheirinho ali, finge que paga, que eu finge que eu trabalho. E o cara não quer se coçar e não quer se incomodar. Para ele tá bom. Ele quer que os alunos se danem. Ele quer que se dane. Tá deixando claro ali, sabe? Não tô aqui para isso. E infelizmente, esse cara ocupa esse lugar. E isso, gente, é aparência. Ele quer aparentar ser um bom professor, porque isso garante o salário dele. Ele tem o mesmo problema dos alunos. A diretora está querendo aparentar ser uma boa diretora. A escola é uma bosta. Mas ela não quer ter problema. E para ela tá tudo bem a escola ser uma bosta. Os alunos não vão para a universidade, a maioria vai para a prisão. E tá tudo uma bosta, mas pelo menos no telefone não toca. Olha isso. Então, esse é o problema do positivismo, gente. É esse, tá? Não é... Assim, a polêmica que aconteceu ali, ela não é um resultado. A polêmica é um questionamento, uma problematização. A polêmica, ela ainda é até desejável. De onde vêm os debates, os pensamentos? Surgem daí, né, dos conflitos, dos possíveis confrontos que existam. Só que, assim, o problema é que assim, a polêmica não é um resultado. No momento em que surgiu uma polêmica, não teve resultado nenhum. Só que, para o pensamento positivista, ela é encarada como ela tem um peso de fato. Estou sendo incomodada. Então as coisas estão mal. E não é assim, cara. Ela está sendo incomodada exatamente porque as coisas estão mudando e estão sendo feitas de maneira correta. O problema é uma coisa boa. Nesse caso é muito claro, eu acredito que seja, ela só está tendo problema porque alguém resolveu fazer a coisa certa. E aí incomodou quem? Justamente os acomodados se incomodam. Quem está se coçando é quem não queria fazer nada. São os pais reclamando, o professor reclamando, as pessoas que não queriam ter trabalho para educar os filhos, quem não queria ter trabalho para educar, para dar aula para as crianças, para quem estava bom com a situação do jeito que estava. Como? Todo mundo indo pro buraco. Mas para ele tá bom. Então isso era um sinal de que as coisas estavam indo bem. Só que o pensamento positivista, ele só quer ver resultado. Estou tendo polêmica, tem alguma coisa errada, não queria se incomodar. É um pensamento muito limitado, que ele se baseia na apresentação de algo. A polêmica, ela é dúvida. Será que é não sei o quê? É isso ou é aquilo? Ela não pode ser tratada como fato. Ela não é um fato. Enquanto polêmica, ela até é, mas ela não fala sobre um fato, ela fala sobre possibilidades. É por isso ela é polêmica. Um pensa de uma coisa, outro pensa de outra, entendeu? Então a diretora não está tendo cabeça. A diretora estava mais preocupada com as ligações que ela estava recebendo do que com o futuro dos alunos, cara. E se ela se desse conta disso, aí ela mudaria. Mas ela não estava se dando conta. Por isso que eu falo para vocês da consciência. Se dar conta é basicamente a consciência, tá? Tem uma palavra que é usada na Gestalt terapia que é awareness, que basicamente é você se dar conta, trazer a consciência, dar-se conta de algo. Estar aware é estar ciente de algo, tá? Tem um filme que eu vou falar depois que tem essa questão aí das ligações. Se você não ficar se preocupando com ligaçãozinha, você não faz nada. Tem um filme que eu vou indicar futuramente, mas quem já viu o Jogador 42, pô, cara, se o cara lá do clube fosse se preocupar com ligação, no filme não acontecia, não existia. A história do filme, né? Eu vou falar disso futuramente, tá, gente? Não precisa ver agora o filme, não. Eu vou indicar, esse filme eu vou falar. Provavelmente eu vou falar de Honra nesse filme, mas ainda tá muito na frente ainda.
Mas eu vou citar aqui porque quando eu estiver lá na frente eu posso fazer um link com esse filme de agora, com essa situação de agora, ou com a situação do... que eu fiz agora a ligação disso com o filme Meu Nome é Rádio, que a diretora também não quer ter problema. Ninguém foi lá olhar a criança, o rádio. Ninguém foi lá cuidar dele. Aí quando alguém vai olhar, tá me dando problema. Nessas horas você não tá de xingar, cara. Mas tudo bem. Esse qual autor xinga, tá, gente? E outra coisa, ela acha a medida... Ela vem falar que a medida do técnico é extrema. Mas a situação não é extrema. Todo mundo condenado a morrer, ser preso, uma desgraça para ela não é extrema. Porque dane-se os alunos novamente. Dane-se. Deixem que se... Dane-se o quê, gente? Deixem que se dane. Deixem que tenham dano. Deixa que eles tenham dano. Deixa eles irem pra cadeia. Deixa eles terem o dano da morte, da cadeia, de perder a própria vida. Deixe. Dane-se. Tem escondido aí um deixar que se dane, tá? E não é uma opinião, tá, gente? Ela tá questionando as ligações. Para acabar as ligações, ele tem que aceitar o dano que ele está tentando evitar. Abrir o ginásio, tá? Uma coisa leva a outra. Então, mas o técnico sabe o que está fazendo, né? Aí vem novamente o medo, o receio de que o basquete aparece como salvação, cara. É a única chance que eles têm, o ponto alto. Eu já falei disso um pouco com você. Mas ele questiona a diretora, a senhora não acha que isso é um problema? Aí, ela, em vez de assumir a responsabilidade, mas e se eles falharem? Aí, mas gente, essa parte talvez seja muito forte, porque a hora do rush passa um tempo pra caramba aqui. Tem que ficar cortando, porque senão, imagina, toda hora, blá, 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 barulhão. Mas se eles falharem? Se eles falharem é porque nós falhamos. Olha a responsabilidade. Isso é um problema meu. Se eles falharem é porque eu não presto como técnico. Que eu não estou fazendo a minha parte. É se implicar no problema, cara. Não são eles. E eu sou um professor que eu não quero ter trabalho. É ridículo, sabe? Uma coisa é tu ser um garçom que não quer vestir a camisa da empresa porque está sendo explorado, sabe? Para servir comida chique para gente que tem dinheiro que pode comer em outro lugar. Outra coisa é você ser um professor, cara, e que a tua ação ajuda a determinar o futuro de vidas humanas, cara. No meu caso, psicólogo, dane-se, vou sair falando qualquer merda. Essa é a grande diferença de você estar ali pelo outro, porque você se importa, e você está ali para ganhar salário. Quando a diretora reproduz esse pensamento, cara, que o basquete vai ser o ponto alto da vida de muitos daqueles jogadores, caraca, mano, como assim? Aí ele fala, bom, isso pra mim é um problema, a senhora não acha que é um problema? A gente não tá aqui pra resolver isso? Por que diabo você aceitou esse emprego? É igual, gente, médico de UPA. Não, porque não tem material, vou deixar 3 horas esperando. Cara, se você não tem condição de fazer o trabalho, por que diabos você aceitou o emprego? Mercenário. O cara quer pegar o salário dele e dane-se. É o professorzinho de inglês. Eu não quero ter trabalho, eu vou chegar ali e vomitar conteúdo e dane-se. E o aluno que se esforce para passar e dane-se. Como é que um aluno desse professor de inglês vai conseguir ir para a universidade? Estudando em casa? Como? É impossível? Não é, cara, mas dane-se, né? Olha o que o Coach Carter está fazendo. Essa é a grande diferença, cara. E você não está ali para ganhar teu salário. Pô, cara, eu pego meus pacientes, eu procuro cobrar bem. Eu vejo que eles podem pagar e eu cobro bem. Eu acho que eu cobro melhor do que a maioria dos outros psicólogos que eu atendo, que eu conheço. Mas, cara, uma vez que eu aceitei o pagamento, o valor alto ou o valor baixo, não tem essa, cara. Tá tendo digamos, por exemplo, tá? Bolsista universitário que está fazendo faculdade para pagar R$100, 100 e pouco, eu vou atender igual a um que pague R$1.000. No momento que eu aceitei, é problema meu, cara. Se eu não quiser, eu não aceito. Se não quer, você vai aceitar para ficar de má vontade? Vou trabalhar no plano para fazer fila de boiada? Meu amigo, se eu trabalho no plano, eu vou estudar caso dos 45 pacientes que eu tenho, e eu tenho que dar meu jeito, cara. Se vira, atende bem, vai ter que dar os 50 minutos. Então, vocês têm que fazer valer por vocês. E procurar um psicólogo que flexibilize valor,
que consiga trabalhar com vocês. Se tem condição de pagar bem, paguem, o cara tem que comer. Mas se não tem condição, não deixar de fazer a terapia. Como eu falei também, tem lugar que atende de graça. Mas se vocês puderem pagar um pouco, já ajuda alguém que pode receber pouco, tá? Gente que está começando, eu já falei isso outro dia, eu vou ficar repetindo. A gente tem que se ajudar, tá? E o que mais tem por aí, cara, é guarda municipal para dar porrada em camelô, é plano para explorar psicólogo. O que mais tem é psicólogo que se formou colando na prova, falso, psicólogo posando botando marra ali, mas que não sabe nada. A grande maioria da minha turma, por exemplo, 80% da minha turma, não fazia ideia do que estava fazendo, entendeu? Só a aparência. Aí uns bons 80%. O pessoal que tinha gente ali que tentava, mas, sabe, só fazia o que mandavam, não estudava nada além do que pedia, só queria passar de ano. Infelizmente, era triste até. 80% só quer passar de ano e a faculdade sabe, o professor sabe. Tá? Então, eu tive uma professora que o aluno ficou 3 semestres de cabeça baixa na mesa e o cara tinha pensamentos revolucionários assim, de extrema direita, preconceito, racismo, e ela passou ele bonitinho, tava pagando, né? O cara botou o cara para cuidar de vidas humanas. Amigo, ó, o que mais tem, gente? Então tenham cuidado, tá? Médico, o cara é médico, tem muito médico que receita remédio porque dá dinheiro. Ele não está preocupado se o remédio é bom para você, se ele pode indicar um remédio que custa metade do valor, ele pode te dar um chazinho, cara, que vai te ajudar. Ele pode te dar um chá que vai ajudar, por exemplo, a pressão alta. Toma um chá e cuida da tua alimentação. Ele vai te dar um remédio que te faz mal porque ele ganha comissão, ele ganha para indicar um remédio. Cuidado, tá? Pressão alta você resolve, você não medica, você só medica para a pessoa não morrer. Mas você procura resolver, isso tem a ver com hábitos de vida, hábitos alimentares, tá? Eu conheço médico que passa remédio e não te diz nem por que você está com pressão alta, taca remédio e dane-se, tá? Eu conheço, não é opinião, eu conheço. Tem médico que é criminoso também. O Alisson tá contra psicólogo. Tem médico que é pior, deixa você morrer, porque sabe o que te cura e não vai fazer nada, deixa você morrer. Ele tá ali num lugar que ele aceitou trabalhar, que ele sabe que não tem condição, em vez de ele sair, se revoltar, protestar, ele fica ali bonitinho ganhando o dinheiro dele, vou ficar quietinho ganhando dinheiro. Ele não aceitou trabalhar lá, ele tem que dar um jeito. O que o coach Carter fez? Deu um jeito. Todo mundo contra, ele vai lá e faz. E é isso, gente. Infelizmente, duvidem de psicólogo. Por que eu falo procure duvidar de psicólogo famosinho, muito endinheirado? Porque a vida do psicólogo é muito pior do que a do coach Carter. O coach Carter, ele não é que seja pior, porque não sai na rua assim, recebendo pedrada e cusparada também não. Mas você tem que entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu vivi uma situação, soube de vamos dizer assim, para eu não ficar dando nome aos bois aqui, não ficar comprando briga, eu sei de um hospital que fomenta o desmame precoce nas crianças para poder dar fórmula. E a fórmula faz mal para a criança. Mas eu conheço um hospital que tem toda uma estrutura para que a mãe não consiga amamentar a criança. Que eles chegam a fazer força para evitar, para impedir que a mãe amamente a criança. Isso aí, o sistema do hospital é assim. Eu ainda estou vendo como é que eu vou, de repente, futuramente falar sobre isso. Mas vocês têm que tomar muito cuidado. Você chega num lugar desse, o psicólogo chega, gente, dá de cara com isso, vê, vai contra, entendeu? Compra briga. O coach Carter comprou aquela briga ali. Pra onde a gente vai, a gente tem que dizer o que está errado, comprar briga. A gente lugar de psicólogo é lugar de resistência. Não dá para você ir numa Globo, por exemplo, que tu vai denunciar tudo começando pela própria Globo. Sistema comprometido e tal, você vai colocar a pessoa num lugar do qual ela não vai querer sair. Exatamente o que aconteceu ali. Os professores se incomodando, os pais se incomodando, o psicólogo denuncia isso.
O que as ações do Coach Carter denunciaram é o que o psicólogo tem que mostrar o tempo todo. Então ele frustra muita gente, ele vira inimigo de muita gente só fazendo o trabalho dele, tá? Então, gente, esses psicólogos legais, tá tudo bem, tá tudo lindo, cuidado. Bom, aí quando começou a polêmica do ginásio, aparecem os repórteres e tal, e o técnico vai falar com o time. Aí vem o receio novamente, né? O receio e a aparência, né? O receio do que o técnico está querendo apenas aparecer. Acho que você está querendo só aparecer e tal. Gente, ainda o time tem essa lente de pensar através da aparência. Só que quando eu penso através de critérios de aparência, é a minha maneira de ver o mundo. Então, quando eu olho para o outro, quando eu olho para o Coach Carter, eu vejo a aparência. Eu vejo os benefícios dessa aparência, eu vejo o meu prejuízo. O que é o prejuízo? É um pré-juízo que eu faço de que aquilo é ruim. Está acontecendo uma coisa que supostamente é boa para os alunos, mas eu enxergo um prejuízo. Por quê? Porque o meu pré-juízo, o pré-juízo que eu faço daquela situação, a minha leitura diz que eu vou ser prejudicado, que eu vou sofrer um dano, que eu vou, por exemplo, deixar de jogar basquete e perder minha chance. Porque só para o técnico poder aparecer. Que ele não está fazendo aquilo pelo meu bem, ele está fazendo por ele. Porque eu só sei fazer, eu só conheço o mundo onde as pessoas agem pensando em si mesmas. Então esse cara está querendo, se ele pensar por ele mesmo, eu temo que ele esteja, ele está querendo aparecer. A minha explicação para ele pensar em si mesmo, fazendo tudo isso, é porque ele quer aparecer. Só que eu tô vendo o que não é dessa forma, por a minha lente, que é usar o meu critério para explicar o outro. Eu não pego e não uso o critério do outro. Eu não olho as coisas por como eu acho que o Coach Carter está vendo e fazendo. Eu olho o que eu acho que está acontecendo pelo meu critério. Eu não consigo, eu tenho um problema ali de confiança também. Eu não conheço, eu desconheço isso. Será que ele realmente está fazendo isso pela gente? Tem um ali que fala nessa hora, vocês ainda acham que ele está blefando? Então, e vai ter gente que vai sair dali sem entender. Vou falar disso mais pra frente. Mesmo depois de tudo, ainda vai sair dali sem entender. Aí nessa hora, o que acontece? Tem sempre assim um pensamento hegemônico, um pensamento de uma maioria. E de uma maneira geral, o pensamento ali dos repórteres, de muita gente naquele momento, era de que o time estava sendo prejudicado. De fato, em certo aspecto, quando o time deixa de jogar, ele está sendo prejudicado na esfera do basquete. Como? Perde prática, perde jogos, perde pontos, pode perder, como uma mãe fala no momento ali, um olheiro que ia ver o filho jogar e não vai ter jogo. Então não é que não exista prejuízo nenhum, gente. Mas a questão que muitas vezes pode deixar vocês confusos é, nessas horas, em tantos momentos de dificuldade, lembrar daquilo que é mais importante, lembrar das prioridades, as condições básicas. A vida e o futuro dos alunos é mais importante do que o basquete. É mais... O filme Meu Nome é Rádio. O técnico fala, é hora de eu me dedicar àquilo que é mais importante. E o mais importante é a vida dos alunos e daquele jovem ali no rádio. É mais importante que o jogo. Aí ele pede demissão. Porque ele viu que se ele continuasse, ele talvez fosse prejudicar muito a todos. Que estavam indo por um caminho que aparentemente, pelo menos para mim, estava se afunilando. Quem lembra, né, do Nome da Rádio? Porque o banqueiro fazia pressão. Existe pressão, o banqueiro faz pressão, gente influente faz pressão. Aqui tem a pressão da mídia. E o pensamento do sistema de que o basquete é a única chance faz você ter muito medo de perder o que pode ser sua única chance.
E aí ele apresenta o que... então o sistema está falando isso? Vamos ver o que mais o sistema está falando? Só 50% das pessoas que estão na escola conseguem se formar. Cara, só metade das pessoas que estão na escola se formam. É muito pouco, metade só. Desses 50%, só 6% vão para a faculdade. Isso quer dizer que, na verdade, seriam 3%. Porque é metade. Cara, 3 de cada 100. Um sistema que deveria formar as crianças para elas irem para a universidade, só 3 de cada 100. 3 de cada 100 é nada, 3% é nada, cara. Imagina você pegar R$100 que você ganha do seu salário e você só poder ficar com 3 de cada 100 que você ganha. É nada. O que você faz com R$3? O ideal seria formar 100 e ir para a faculdade, ter condição de ir para a faculdade 100, cada um decide, né? Mas ter pelo menos convite para a faculdade 100. E 3 de 100, 3. E o que acontece? Não, lembra que eu falei da diretora, do professor que eles não queriam ter trabalho, que eles não queriam ter que se esforçar? Por que o sistema aceita? Por que tá bom? Porque quem é que vai? Quem é que vai? Tem mais vaga para o filho dos ricos, para os herdeiros, que tem uma educação melhor, eles vão ter menos trabalho para ir para a faculdade. Tem pouca vaga na faculdade, o governo vai ter que ter trabalho para criar mais vaga, os ricos vão para a universidade, e ainda, como os pobres não foram, os ricos ainda vão poder botar os pobres para trabalhar para eles. Sabe por quê? O rico não vai ter trabalho para ir para a faculdade. Aí, conseguir ir para a faculdade. Eles vão ser lá uns ricos medíocres, e eles vão precisar que alguém frite batata para eles, que alguém limpe o chão. E o pobre que não foi, ele vai querer ter menos trabalho, ele vai fritar batata. Por quê? Porque é mais fácil. Aí ele vai agora querer correr atrás? Não, ele vai querer facilidade. Ele vai fritar batata, vai pro crime, vai limpar chão. Porque é mais fácil. Todo mundo fica acomodado. Tem. Aí quando começa a se revoltar, você começa a querer dar um salto maior do que a perna, começa a entrar em esquema, em golpe, aí começa os caras a serem presos, começa a cometer crime, ou então fraude. Aí o que ele faz com a fraude? Ele quer tirar dinheiro dos ricos, aí ele vai preso. Entendeu? Aí tá falando lá, 33% dos homens de 18 a 24 anos vão pra cadeia. Eles tinham 80% mais de chance de ir para a prisão do que para a faculdade, segundo a conta deles lá. Eu não acompanhei muito esse número aqui não. Mas eles tinham 80% mais de chance de ir para a cadeia do que para a faculdade. Então, assim, vamos ouvir o que o sistema quer? Tá bom para vocês? Aí os caras cheios de... O pai foi para a cadeia, tem um primo, um irmão aí na cadeia, o irmão morreu. O do Júnior Beto, o irmão morreu. Não falou ali como, se estava envolvido com crime, ou vítima da violência, né? Eu não lembro, acho que não falou não. Tá bom pra vocês assim? É isso que vocês querem ouvir realmente o que o sistema tá falando? Quer que abra o ginásio? É o que tem um aluno que me pergunta ali, mas cara, se eu não for pra faculdade, pra onde que eu vou? Ninguém sabe pra onde que vão, cara, eles são crianças ainda. Fogo, cara. Aí, nesse momento, ele também participa os alunos, né, os atletas ali, a falar, né, mas também pensar. Você tem que ver o que vocês querem da vida de vocês. Não adianta só ver o que o Coach Carter quer. Vocês têm que querer. Ele fala, olha para os seus pais. Olhem lá em casa, olhem para os seus pais. E se pergunta se eles querem alguma coisa melhor. Aí, né, você tem que ver se eles querem, tá bom como tá o sistema. Se tiver, cara, ele não vai conseguir fazer a pessoa mudar. Esse professorzinho de inglês lá, meu, vai continuar assim. Se não for isso, vai para outra escola para poder continuar. Se ele não quiser mudar, ninguém vai conseguir fazer ele mudar, não. Aí ele fala, se vocês quiserem, estejam aqui amanhã e eu prometo, eu vou fazer tudo que tiver no meu poder para mudar o que vocês estão